Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Fala Mercado, onde eu estou aqui geralmente para responder as perguntas que me chegam sobre investimentos em renda variável. Respondo mais sobre operações de curto prazo, que são operações swing trade e operações day trade, né? Mas hoje eu nem respondo a uma pergunta. Tem muita gente que me pede para que eu faça um vídeo mostrando exatamente como é a minha trade station, né? Ou seja, qual é o ambiente que eu uso para fazer as minhas operações de compra e de venda de curto prazo no mercado de ações. Para quem não sabe, eu tenho uma sala que eu fico ao vivo com os meus clientes, né, que me seguem em operações day trade, swing trade, durante boa parte do pregão. E essa trade station é exatamente montada para alimentar de informações, tá, esses clientes, onde eu vou durante o dia, em alguns momentos, falar de operações swing trade, mas a gente acaba ficando mais ativo nas operações day trade, porque no swing trade você vai fazer operações de tempos em tempos, né? No day trade você faz às vezes uma, às vezes duas, às vezes 5, 10 operações num dia. E, portanto, a gente precisa correr atrás de mais informações. A partir daí a gente começa a falar do vídeo. Vou só pedir de antecipado. Se chegar ao final, né, e esse vídeo de alguma forma aí te ajudou, vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Eu sempre falo de investimentos em renda variável aqui, não falo de outra coisa, de assunto polêmico, futebol, política, religião, nada disso. Ou seja, sempre que piscar para você, seguindo o canal e clicando no sininho, você vai ter aqui mais um vídeo de conteúdo feito por este que vos fala, tá? Mais uma coisa para a gente finalizar, aqui embaixo, pessoal, tem exatamente o link para você entrar no meu canal do WhatsApp. Lá todo santo dia eu estou colocando informações sobre o mercado, informações desde que quais são os dados importantes do dia até as ações aí que eu acho que são mais relevantes. E toda vez que tem um novo conteúdo, eu divulgo por lá também. Beleza? Dito isso, vamos falar aqui de Trade Station. Nada mais é o seguinte: como é que você organiza a sua tela, né? Ou as suas telas, tá? Para que você possa ver o máximo de informação possível. Disclaimer gigantesco aqui neste início, tá? Você não precisa ter um monte de tela, tá? 5, 10, 15 telas para que você consiga operar bem, né? Isso não faz nenhum sentido. Dependendo do teu estilo operacional, você não precisa mais do que uma tela, né? Só a tela aonde você trabalha, pronto, acabou. Quem faz operações swing trade, cara, você vai estudar eventualmente e você vai estudar um ativo por vez. Portanto, uma tela é o suficiente para que você consiga enxergar todas as informações importantes que você tem. Se você faz day trade com, por exemplo, só o índice, você também não precisa ter uma segunda tela, né? Você tendo uma primeira tela, uma única tela, você vai conseguir deixar o índice grandão ali e poder dar atenção total a ele. Se você opera índice dólar, ainda dá para colocar numa tela, mas se você conseguir ter uma segunda tela para deixar um gráfico em uma e outro gráfico em outra tela, melhor ainda. Bom, eu gosto, tá, de índice, eu gosto de dólar, mas eu gosto também de observar ações para fazer operações day trade. Então eu tenho a necessidade de observar algumas ações, as que têm mais liquidez. E para não ficar uma coisa sem pé nem cabeça, o que tem mais liquidez são as ações que operam mais do que 10 mil vezes por dia. Tudo que opera mais do que 10 mil vezes por dia, ou seja, tem mais de 10 mil negócios por dia, pode ser um ativo em que eu vá querer fazer uma operação day trade, perfeito? Desta forma, eu tenho a necessidade de olhar índice, dólar, mais outros tantos ativos, uns 40 ativos, tá, que podem me dar uma boa operação. Então, o meu perfil, que é um perfil profissional, né, de alguém que trabalha com isso já no longo prazo, né, eu preciso, neste momento, de 3 monitores. Você não precisa começar assim, mas eu quero explicar como funciona a minha TradeStation, tá? Então é isso que eu tenho hoje. Nada demais, né? Antigamente monitores eram muito caros, hoje são baratos em relação a outros componentes e em relação até mesmo taxas que se paga para fazer operações day trade, então não tem nenhum luxo aqui, né? Antigamente uma placa de vídeo que aceitava 3 monitores era a coisa mais difícil do mundo. Hoje, enfim, elas
a maioria das placas de vídeo, né, com um pouquinho mais de qualidade já te atende em relação a isso, perfeito? Então, mais uma vez, não tem luxo nenhum. Vamos lá, vamos começar a mostrar tela por tela, tá? E vou começar mostrando essa tela aqui, tá? Que é onde eu estudo para swing trade e onde eu acompanho os ativos que eu estou posicionado mais de próximo, né? Então, por exemplo, neste pregão de hoje, a gente está vendido em lojas Rena, tá? A gente fez uma venda aqui por volta de 16,03, tá? A gente tinha uma saída parcial para fazer aqui no 86, já fizemos, né? E a saída final desse ativo é 15,36. Então, aqui eu observo exatamente a condição de mercado para esse ativo, né? E eventualmente as possibilidades de mudança de stop, né? Inclusive agora, depois que fez um novo fundo, né? A gente pode trazer nosso stop para cima desse topo, tá? E tudo isso eu gosto de fazer em tela grande, né? Justamente para que a gente tenha uma maior precisão, tá? Outra operação que a gente está fazendo é também no índice, tá? Eu acho que o índice está fazendo uma onda de reversão de tendência, então nesta onda de reversão a gente vendeu o número de contratos, tá? Também fizemos saída parcial aqui nessa região, também já dá para mudar ponto de stop para cima desse topinho que ficou aqui no minuto, e a gente está esperando para ver se o índice cai até esse ponto. Vamos lá, eu prefiro fazer este estudo mais refinado com essa tela maior, tá? E a necessidade minha de ter essa tela maior é que eu também apresento o que eu estou fazendo para os meus clientes, né? Então essas operações elas são boladas para os meus clientes. Então eu tenho essa tela, mas ela me ajuda muito para estudo de swing trade, tá? Então, por exemplo, quando eu vou observar a condição do Ibovespa neste pregão, eu percebo que ele está num ponto de resistência e sei que, cara, não dá para sair comprando ele aqui. Que melhor seria se ele fizesse uma pequena correção e rompesse esse topo para entrar na operação, tá? Então, esse tipo de estudo mais aprofundado eu prefiro fazer em tela grande, isso me dá aí uma melhor noção de o que está acontecendo e de quais são as possibilidades, perfeito? Então, essa é a minha primeira tela. Também serve para que eu estude swing trade, né? Então, eu coloquei aqui essa aba de ativos, né, que tem condições de liquidez e volatilidade para operações de swing trade. Então, quando eu vou estudar, eu clico aqui em Enter, né, e vou estudando ativo por ativo até chegar à conclusão de que tal ativo tem uma estratégia para compra, ou tal ativo tem uma estratégia para venda, só mexendo aqui com o teclado, tá? E ele me dando aí a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado, com uma tela grande, e, portanto, aí observando muito mais detalhes, tá bom? Mas vamos lá, o acompanhamento no day trade, né, não é olhando o índice futuro que a gente vai ver como é que estão todos os ativos, né? A gente precisa de um acompanhamento mais próximo. Enfim, o mercado a gente percebe que desde que bateu o topo lá em cima, ele está caindo, mas pode ter oportunidades na compra também. Para isso, eu passei a observar uma segunda tela, tá? Aonde eu coloquei nesta segunda tela os ativos que eu mais gosto de operar e que tem um melhor histórico, né, ao longo do meu tempo como trader, tá? Então, nesta segunda tela é isso que eu acabo vendo, tá? Legal, tá? Então, agora a gente tem aqui essa visão dessa segunda tela minha, né? E aqui eu tenho o que eu mais gosto de operar, né? Índice, dólar, tá? Petro e Vale, tá? Então eu consigo aqui, claro, né, com um tamanho menor, observar como é que estão esses papéis, tá? Depois aqui vem os três bancos, Banco do Brasil, Itaú e BBDC. Aqui embaixo, três siderúrgicas, GGBR, Usiminas e CSNA. VEG aqui neste ponto, tá? Que é outra que também eu gosto de observar. Depois a gente tem aqui Cirela, tá? E o último que ficou faltando, eu meio que rodo aqui entre MRV e Açaí, tá? Então, hora eu estou olhando uma, hora eu estou olhando a outra aqui exatamente nesse campo, tá? Além de dois livros de ofertas, tá? Que geralmente são os ativos que eu estou posicionado, né? Então a gente está vendido no índice, em lojas Renner, e os livros de oferta que aparecem são exatamente desses dois papéis, tá? Então, dessa forma eu consigo ver se entrou uma ordem muito grande, perto do meu ponto de saída, como é que está o fluxo, enfim. Então eu deixo sempre esses livros de ofertas aí à minha disposição, tá? Depois, pessoal, enfim, vamos lá. O que é importante, né? Digamos que eu observe alguma condição qualquer nesse ativo BBDC, tá?
poxa, o mercado está caindo, mas eu estou observando aqui, dando um zoom, né, que isso aqui pode ter um ponto de resistência importante a partir do 83, quer dizer, isso pode dar uma compra, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá naquela tela maior e vou estudar com detalhes tudo o que eu preciso para enxergar ou não um bom ponto de compra exatamente com BBDC. Perfeito? Legal. Assim eu já consigo ver muita coisa, mas com o passar do tempo pintou para mim, pelo menos, a necessidade de uma terceira tela, tá? Que nada mais é do que essa tela aqui. Ela parece ser um pouco mais simples, né? Porque ela tem só 6 gráficos, né? Mas ela é mais interessante do que vocês imaginam, tá? Por quê? Porque eu consegui separar aqui meio que por setores, né? Alguns ativos que são periféricos, mas que quando tem alguma boa condição eu também gosto de operar. Então aqui, pessoal, eu estou olhando lojas Renner, tá? Mas perceba, se eu clicar aqui, vai aparecer o gráfico de soma. Se eu clicar aqui, vai aparecer o gráfico de Natura. Se eu clicar aqui, vai aparecer o gráfico de Arezo. Do setor de varejo, essas são as 4 que eu ando mais operando, tá? E aí a gente pode ir descendo, tá? Aqui, ó, eu tenho Eletrobras, Elet3. Do lado eu tenho CEMIG. Do lado eu tenho Equatorial. E do lado eu tenho CPLE6. Do setor de energia elétrica, são as 4 que eu gosto de fazer operações day trade, tá? E aí vai, né? Empresas ligadas a shopping, também aqui eu tenho outras empresas isoladas, Rail e Rent 3. Depois aqui exportadora de proteína, JBS, Marfrig, BRFS3, aí tem Suzano e B3, duas periféricas, mas que eu também gosto de olhar. Aqui a gente tem o Dow Jones, o Bitcoin Futuro e outras ações aí periféricas que eu gosto de olhar, Ambev e Azul. E aqui eu tenho as empresas ligadas a petróleo, Prio 3, Cosan, o GPA, Vibra, 3R Petróleo, todas essas empresas que eu gosto de observar. E por fim, tá? Eu deixo um espaço reservado para eu ficar de olho aqui, não nas notícias, nos dados, né, mas nos horários em que eles saem, né, porque eu sei que nesses horários nós teremos uma maior volatilidade, tá? Então eu uso esse site aqui, que é o investing.com, para me ajudar exatamente a entender, poxa, olha, são 2h28, 29, tá? Daqui a 31 minutos, né, vai ter um dado pouco relevante para sair. Então, se espera pouca volatilidade, né, mas eu sei que alguma vai ter, né. Durante o pregão, né, por exemplo, às 10 horas da manhã a gente tinha o PMI, né, então eu sei que aqui a gente vai ter alguma volatilidade, isso me ajuda exatamente a tomar uma ou outra decisão, perfeito? Bom, é assim que fica dividido a minha TradeStation, tá? Eu entendo que hoje, para você ter condição de ter esses 3 gráficos, não precisa de nada muito caro e nem muito complexo. E, dependendo do teu perfil, nem precisa de mais de um monitor, tá? Só e somente só se você gosta de operar, além de índice futuro ou o dólar futuro, ações nas operações day trade, beleza? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, tá certo? E espero encontrá-los aqui também no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau.